Microphone seto shimashita. Henshin. Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta, estamos indo para o trabalho. Ixou! Tem que botar o lixo para fora. Buradio ni gomi o sute yasui na. Kedo sore wa ii koto janai, né? Taihen da na. Hoje eu queria falar sobre, na verdade, 3 coisas, né? A primeira delas me aconteceu ontem. Eu, para praticar o japonês, sempre uso aplicativos de idiomas, né? E ontem eu estava conversando com uma iraniana que tem interesse no japonês porque ela quer cursar o mestrado de arquitetura no Japão. Moreno Saifu, Koti. Então comecei a falar com ela sobre música e tal. Ela toca instrumento, toca guitarra e violino. E ela disse que conhecia o Angra. E o Angra é uma banda de heavy metal brasileira que mescla os elementos mais comuns do heavy metal com ritmos brasileiros. E aí é um primeiro ponto, que é a globalização. O que a gente sabe sobre o Irã? É muito superficial, nem diria isso, né? A gente nem toca numa borda do que seria o Irã. Isso, senso comum, Brasil, tal. Eu mesmo desconheço a complexidade que deve ser o Irã, um país enorme, talvez uma das histórias mais longas da humanidade, né, que no sentido de registro, né, a história começa quando você tem registro, e aquela área ali é onde esses registros mais se conservaram, né, ou onde o pessoal começou a registrar de fato, né, outras culturas não têm registro nenhum. Enfim, conheço nada sobre o Irã e saí perguntando para ela por que ela assistia Netflix. Ela me perguntou se eu assistia Game of Thrones. Eu imaginava estar conversando com uma mulher de burca e ela se apresentou ali como esse tipo de gente global. Então eu pedi a ela que me desse uns caminhos para que eu pudesse conhecer melhor a cultura dela. E aí ela me indicou, muito sabiamente, filho de um músico tradicional do país, talvez um músico mais tradicional lá do Irã, mais conhecido. E o filho dele faz essa coisa meio que o Angra faz, de unir, no caso dele, música ocidental com a música tradicional que o pai dele canta. O pai dele é famoso por cantar a música tradicional do Irã. Então fiquei assistindo ali os vídeos, e nesse vídeo, além da música, havia uma animação. Essa animação claramente eram figuras de algum livro antigo ou de algum artista da antiguidade, né? Algum artista do tempo da Pérsia, de fato. Certamente era um príncipe, aí depois aparece um pássaro que pega ele, aí ele sai voando, cai no mar, aí tem um monte de peixe, ele encontra com um peixe diferente, que não é meio peixe, né? Um monstro marinho. Enfim, tudo aquilo estava me mostrando que era uma espécie de mitologia. E tinha uma música que eu também, enfim, não tinha a mínima ideia do que o cara estava cantando. A música provavelmente estava associada a essa mitologia retratada ali nessa animação dessas pinturas tradicionais. Aí eu perguntei a ela o que significava tal coisa. E obviamente ela falou, olha, isso é um mundo de informação, é mitologia, é filosofia. O pássaro que você viu tem as mesmas características da fênix grega. E o príncipe viaja. O príncipe, na verdade, era uma criança que foi abandonada e tal.
estilo Mowgli, estilo irmãos Rômulo, Rêmulo, né? O estilo Moisés, enfim, abandonada à sorte dos deuses, né? Porque ninguém gostava da criança, enfim, ela explicou lá muito por alto, né? E essa fênix, né? Olha eu com etnocentrismo, né? Cultural. E essa ave, ela cria o garoto, e o garoto depois vai ser provavelmente um dos príncipes da Pérsia, né? Lembrei até do nome do jogo agora, Prince of Persia. Talvez tenha faça alguma referência. E aí ela pediu para procurar um nome que parece ser o nome de algum livro estilo Odisseia, Ilíada, né? Caraca, como é que a gente não foge da nossa cultura? Um livro desses que deve cantar né? Porque ela falou lá que eram poemas e tal, que deve cantar a história da Pérsia, ó, a história desse príncipe. Eu tô dizendo tudo isso porque eu falei com ela assim, olha, eu tô me sentindo um ser de outro planeta, conversando com alguém da Terra, porque é muito diferente, é muito distante o que você está falando para mim. O nome das coisas, referência nenhuma ao Ocidente, assim, coisas muito particulares. Obviamente tem ali referências, conexões, mesmo porque aquele povo, eles ficam bem no meio ali, na passagem Ásia-Europa, né? Tiveram ali relacionamentos com a Índia. A Índia já é um negócio que eu conheço melhor. Eu vejo elementos da área da Índia ali, na música, né? Nas cores. Da mesma forma, vejo referências do que a gente chama de judaico-árabe também, principalmente na forma da vocalização. Enfim, é bem misturado, é bem no meio mesmo, é uma coisa meio indiana, meio Oriente Médio e tal. Então, eu me senti um extraterrestre. Foi uma sensação de impotência intelectual muito grande. E por que eu estou falando isso? No domingo eu estava na escola bíblica dominical lá, assistindo a aula, e junto com minha esposa, os professores fizeram ali uma sugestão de cada um ler um trecho do texto e deram a sua primeira impressão, né, sobre aquele pedacinho da história ali do povo judeu. Minha esposa deu uma palavra e eu corrigi um termo que ela usou. Uns 3 dias depois, minha esposa falou da correção, tentando se explicar, dizendo que de fato sabia da informação, mas foi infeliz na escolha da palavra. Eu disse a ela que, enfim, sabia que ela sabia das coisas, mas como ela estava falando para toda a turma, eu quis somente pontuar esse detalhe. Da mesma forma, a pedido do professor, eu fiz uma correção e sugeri uma correção na revista também. Tinha uma informação que aí sim estava errada. Estava ali escrito que Israel teve uma dinastia dos reis Saul e Davi, e na verdade não é uma dinastia, né? Dinastia é quando você passa o governo para os seus descendentes, e Saul não passou para o seu filho, né? O governo de Israel. Quem assume depois é Davi. A partir de Davi, sim, você tem uma dinastia. E aí eu fiz só essa correção, coisa simples, tranquilaça. Ainda na aula, eu tinha falado uma coisa que não tem muito consenso na Bíblia, e eu sou muito criterioso nisso. Aí eu falei, olha, há outras perspectivas, mas segui com o meu discurso, e uma pessoa que pensa diferente, né, já que não há consenso, disse que não era bem o que eu falei. Olha, o que eu falei foi só um apontamento, foi uma das várias formas de entender a história ali do povo de Israel. E eu fiquei de boa, porque eu sei que eu conheço aquela teologia que o rapaz falou. Conheço também a teologia do ponto de vista que eu estava falando, que nem é o meu. E conheço os outros acerca da mesma situação. E não havendo consenso,
Para mim é até o melhor, porque são mais formas de falar sobre o mesmo assunto. Eu já disse isso aqui. A forma mais honesta de você ler um livro sagrado é justamente dar múltiplas falas a ele. Então, quanto mais gente falando de forma diferente sobre um ponto, para mim melhor. Para quem tem esse apego doutrinário, esse apego lógico, vai viver discutindo com outros infelizes. O que isso tem a ver com o Irã? A minha ignorância acerca do Irã e das coisas que a menina estava falando ali me dão mais paz em relação a esse múltiplo olhar. Então a pluralidade é visto de forma negativa nessa sociedade aqui. Nós somos totalmente ignorantes a um mundo de coisas. O mais doutor é ignorante de mais coisas do que ele sabe. Então não há motivo para você, por exemplo, ter uma atitude como minha esposa teve, que é vítima dessa sociedade aqui, não estou falando que ela está errada, não há motivo para você ter um incômodo que ela teve, porque ninguém sabe de nada, está tudo em aberto, como eu costumo dizer. E eu vejo tanta gente discutindo, falando coisas que diz saber, né? E na verdade não sabem de nada. São, como eu, extraterrestres em relação àquilo que desconhecem. Esse é um ponto. O outro é em relação a mim mesmo, né? Ou como minha esposa poderia ter julgado, enfim. Eu estava falando de uma perspectiva na escola dominical que eu não tenho. E apresentei lá. E aí, ainda bem que o rapaz trouxe uma outra visão da mesma situação. Isso eu fiquei feliz. Só que para todo mundo que estava ali, achou que eu fiquei mal, que eu fui rechaçado. Na verdade não fui. Foi bom que o cara contribuiu com mais coisas. Só que múltiplas perspectivas na nossa sociedade, como eu já disse, não são bem-vindas. E aí ficou parecendo um debate, né, uma discussão. E eu fiquei em silêncio, feliz e em silêncio. É bem estranho, né, você pertencer a um outro tipo de pensamento e as pessoas estarem presas a uma outra visão da própria vida. Esse é um outro ponto. E o terceiro ponto é, ainda na filosofia ocidental, a gente não escapa de duas coisas. E essas coisas estão em todo lugar, toda a área de formação, que é o uno e o múltiplo. Parmênides falando do que é, da coisa que é, e Heráclito falando do que é sendo, né? A gente não tem um gerúndio pro né? Do ente, né? O que é sendo, não dá para traduzir isso. E, segundo meu professor, em grego isso já é estranho, né? Imagina em português. Então seria o gerúndio, né? É o que é endo, né? O que é endo, né? E a gente tem o ente, é o que vai sendo várias coisas diferentes ao longo da sua existência. A ideia é essa. E aí você não escapa dessas duas coisas em lugar nenhum do mundo. Ou você pensa de maneira plural, ou você pensa de maneira a buscar uma univocidade, né? Uma única voz nas coisas. E na nossa sociedade, né, cristã e tal, predomina a unidade, né? Hoje a gente tem o Deus único, a gente tem esse princípio da lógica de não ser contraditório, você tem que ser sempre, você tem que ter uma linha só, né? O próprio fato de ser linha é um caminho único, enfim, tem toda esse predomínio da unidade e não da pluralidade. Isso construiu a sociedade e faz com que pessoas como eu e tantos outros que pensam a pluralidade pareçam esquisitos, pareçam querer reformar a sociedade, rebeldes, né? Esse tipo de coisa. E aí é aquele negócio, se você se firma numa coisa só, que é o que a gente caminhou aí na contemporaneidade, nas especializações, você conhece muito sobre aquele
aquele ponto, mas ignora todo o resto. E isso faz a conexão lá com a menina do Irã. Ou você conhece o múltiplo, conhece várias coisas, mas de fato não conhece nada especificamente. E aí é um dos grandes problemas, né, de uma pessoa como eu viver nessa sociedade aqui. Eu preciso ser especializado numa coisa só para ter um título, para poder ensinar, para poder ter fala nesse mundo aqui. Mas é só isso, nada mais. É uma questão política, social, não é uma questão ontológica de existência. Então seja feliz no uno, no múltiplo, e tente pensar dessa maneira mais humilde, menos pomposa, menos eu tenho a verdade. Isso vai fazer bem para toda a sociedade e principalmente para você. Obrigado por assistir, a gente volta no próximo vídeo. Tchau!